Olá, pessoal, dando sequência aí na nosso conhecimento aí nas videoaulas, né? Essa aula a gente vai falar sobre tolerâncias e ajustes. Ela é uma parte fundamental, né, para quem quer trabalhar com projeto, construção, uma parte importante aí para que a gente consiga fazer bons projetos. Bom, dentro de tolerâncias e ajustes, a gente precisa compreender a seguinte situação. Para o material chegar a forma final dele, ele passa por vários processos de fabricação, tá? Desde a parte do bruto, ele pode ser usinado, forjado, lapidado, retificado, tem vários processos de fabricação que a gente utiliza para poder, criar o nosso produto, para desenvolver o nosso produto. Então é importante que a gente tenha conhecimento disso, que o produto ele precisa ser transformado para poder chegar naquele processo. E cada processo de fabricação, ele tem, uma tolerância, que a gente pode falar aí de um grau de variação de fabricação, tá. Então ele não faz tudo exatamente igual como sempre, tá, é igual sempre. Ele tem uma certa divergência por causa de vários fatores, tá. Nós temos a parte das tolerâncias dimensionais, né, que é aquele erro que a gente fala que é de medida, né, e tem o que a gente chama da tolerância geométrica, que são os erros da parte de forma, né. Se ela ficou redonda perfeitamente, que é chamado cilindricidade, se ela ficou paralela, tá. Então tem várias, detalhes disso daí que a gente vai falar nessa videoaula agora. Bom, eu já tinha falado um pouquinho antes, mas não existe um processo de fabricação que faça a peça exata, com a medida exata, até a última casa decimal que você deseja aí. Porque vários fatores influenciam. Umidade do ar, temperatura, devolução elástica do material, desgaste da ferramenta. Então, tudo isso são erros operacionais, tá. Então a gente pode ter eles da parte de execução da máquina ou do material, ou as imperfeições do instrumento de medição, por quê? Porque ele também erra quanto à medida, tá bom? Bom, dentro dos defeitos de fabricação, é importante a gente saber controlá-los. Por quê? Porque não tem como fabricar sem esses erros. Então a gente precisa ajustar processos de fabricação e passar isso para o desenho, para que ele não prejudique o correto funcionamento e a montagem das peças, né? A relação delas uma com a outra, do conjunto e tal. É importante, desculpa pessoal, é importante a gente saber que ela tem que estar controlada, tá? E essa representação que a gente vai aprender a fazer aqui é justamente qual é essa variação e como é que a gente vai indicar isso para que outra pessoa consiga conhecer esse controle e ela tá dentro dos limites admissíveis do erro, tá bom? Bom, no Brasil, a gente tem NBR 6158, que é a que rege a parte de sistemas de tolerâncias e ajustes. Nada mais é do que mostrando como é que se expõe graficamente elas, tá? Nós vamos falar sobre elas ao decorrer da aula. Tudo que está aqui está dentro da norma. E hoje ainda é obrigatório que a gente faça o desenho de detalhamento. E no desenho de detalhamento que a gente indique essa tolerância. É o que a norma nossa pede hoje. Apesar de alguns softwares, por exemplo, como o TopSolid, ele já permite que você insira essa tolerância durante a construção tridimensional do objeto, tá? Mas, por norma, no Brasil, nós precisamos fazer o desenho de detalhamento, beleza? Outra coisa, essas variações, mesmo geométricas, elas são quantificadas, tá? Por quê? Porque elas variam numa certa dimensão que nós vamos aprender a medi-las, tá? Então é importante a gente saber que nós temos tolerâncias dimensionais, que são realmente as dimensões, e a geométrica a gente vai quantificá-la dimensionalmente.
em relação à característica geométrica que a gente deseja. Pode ser paralelismo, planeza, retitude, tá? Vários sistemas, tá bom? Vamos começar um pouquinho, então, falando sobre os tipos, né? Então, a primeira que nós temos são para variação de dimensão, que são as medidas, né? E nela a gente engloba o que a gente chama de tolerância dimensional, beleza? Depois nós temos as variações de forma, que é geométrica, né? Então nós temos para elas os elementos que são isolados, por exemplo, que são as tolerâncias de forma, lógico, se ele também estiver em conjunto, também é importante. Mas quando o objeto é isolado, basicamente a gente só se atenta para as tolerâncias de forma. Por exemplo, uma cadeira, se o assento dela não tiver no mesmo nível dos dois lados, se ela não tiver ali paralela de um lado para o outro, quando você for sentar, você vai sentir aquele desnível. Aquilo gera um incômodo. Ela é um objeto isolado, mas que a gente precisa controlar a tolerância de forma dela. Beleza? Nós temos elementos associados, que são aqueles que trabalham em conjunto, onde a gente tem que preocupar com essas tolerâncias aí, que é de orientação, a de posição e a de batimento. E dentro de batimento nós temos um radial e axial. Mas basicamente é isso, galera. Então nós precisamos controlar as tolerâncias dimensionais. Dentro dos itens isolados, a gente precisa preocupar na parte geométrica as de forma e os associados, orientação, posição e batimento. Lógico, tem exceções que às vezes a gente controla ajustes disso daí. Mas basicamente essa tabelinha que vocês estão vendo aí.